Eis-me aqui, faz o teu querer, faz o teu querer, faz o teu querer. Que essa seja a tua oração. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Fala para Deus, o que você quer que aconteça nessa reunião? Comunhão, fortalecimento, direção, resposta, restauração. Talvez você olhe para o lado, vê o banco vazio, isso te entristece. Fala para Deus, o que você quer ver acontecendo? Deus transforma, Deus responde. A palavra de Deus declara que, agindo Deus, ninguém impede. Meu Deus, nós oramos a Ti porque sabemos que só o Senhor tem a resposta que nós precisamos. Fica conosco, fala conosco, abençoa, Senhor, a nossa vida, e que nós possamos sair daqui hoje transbordando na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Tem vencedor aqui hoje? Cadê os vencedores dessa igreja? Sejam bem-vindos, amém? Pode sentar, por gentileza. Você que está com a sua Bíblia, Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e o versículo 9. Vocês estão bem? Muito frio esses dias? Até que hoje, graças a Deus, amém, irmão? Isaías, capítulo 55, versículo 8. Diz assim: porque, todos acharam? Quem achou, diga amém. Ninguém ficou para trás? Então vamos lá. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Quem diz isso? Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos, o que, igreja? Pensamentos. Vamos ler mais uma vez, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, o que diz aí, igreja? Mais altos do que os vossos. Aqui está claro, existe uma diferença entre a maneira que Deus pensa e que nós pensamos. Existe uma diferença entre aquilo que Deus planeja e aquilo que nós planejamos. Em outras palavras, existe uma diferença entre aquilo que nós vemos e a maneira que Deus vê. Quer ver? Eu até pedi para preparar, consegue colocar aqui para mim, por favor? Só para você ter uma ideia. O que você vê na imagem aqui? O que você vê nessa imagem aí? Você vê o quê? Quantas sementes? Mas isso é o quê? Uma semente, sim ou não? Quando nós olhamos para o hoje, para duas sementes. Quando Deus olha, Ele está vendo ali sombra, Ele está vendo ali uma árvore, Ele está vendo ali frutos. Quem está entendendo aqui?
A nossa diferença é que muitas são as vezes que nós olhamos para o hoje. Nós olhamos para o momento. Deus olha lá na... E é isso que Deus está dizendo. O meu pensamento, a minha visão é mais alta, é além da sua. É que nem um exemplo. Se você passar hoje numa rua e você vê uma casa que está sendo construída, você vai ver bagunça? Vai ver poeira, sim ou não? A casa está lá, o pessoal está começando, aí está aquela movimentação de terra, estão levantando tijolo, você vai ver barulho? Sim ou não? Você vai ouvir barulho? Você vai ver sujeira? Vai ver, irmãos, bagunça? Vai ver material jogado tudo quanto é lado? Sim ou não? Você vai ver caminhão entrando e saindo? Sim ou não? E muitas vezes, muitas serão as pessoas que vão passar e falar, meu Deus, olha a bagunça. Meu Deus, olha só o trabalho, olha só o barulho. Mas o dono, o futuro morador, o dono, quando ele olha e vê, ele cada dia que ele passa, ele fica feliz. Por quê? Porque ele não está olhando para a bagunça, para o barulho, ele está olhando para a obra pronta. E é isso que nós precisamos atender. Olha o que Jesus ensinou. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Enquanto muitos veem sementes, Deus está vendo sombra, Deus está vendo galhos, Deus está vendo frutos, Deus está vendo pássaros fazendo os seus ninhos, as suas moradas. E é isso que a gente tem que entender. A diferença não está na semente, mas nos olhos de quem olha. Tem gente que está olhando o hoje, Deus está olhando a obra pronta. Deus está olhando para nós estamos olhando para a situação. Deus está olhando para aquilo que vai acontecer na sua vida. E olha o que Jesus diz. Quando eu olho para Marcos capítulo 4, o versículo 30, Jesus ele começa a ensinar o que é o reino de Deus. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Aqui é Jesus falando. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, o que acontece, igreja? É a menor de todas as sementes na terra. Completa, por gentileza. Mas tendo sido semeado, completa, por gentileza. Cresce e faz-se a maior de todas o quê? Hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se debaixo da sua... Então, o que eu falei aqui não é coisa da minha mente. O que eu falei aqui é a realidade. Quando nós olhamos na semente na mão, nós acabamos de falar, tem duas sementes. A gente está olhando para o hoje. E Jesus está ensinando, o reino de Deus é assim. Ela pode ser a menor das sementes, mas quando é semeada, quando ela é colocada na terra, ela vai crescer, vai dar sombra, ela vai produzir frutos, ela vai ser um lugar para que aonde as árvores, as aves do céu venham montar os seus ninhos. Não é isso que Jesus está dizendo? Sim ou não? Então, primeira lição para nós hoje, para de olhar para o hoje e olha para aquilo que Deus vai fazer. Porque se a gente ficar olhando para o hoje, a gente vai ver bagunça, a gente vai ver tristeza, a gente vai ver as coisas fora do lugar, nós vamos ver coisas que muitas só a gente fica questionando por quê, está difícil, eu não aguento, a conta está sem dinheiro, o casamento não está legal, a saúde não está bem, é crise financeira, é crise de pânico, crise de ansiedade, é crise no relacionamento. Se a gente não vigiar e olhar para o hoje, nós só vamos ver problemas. E é por isso que a Bíblia diz o seguinte, que nós não podemos nos atentar nas coisas que nós vemos. Nós temos que olhar para aquilo que não se vê. Olha o que a Bíblia diz, segundo aos Coríntios 4:18. Tem gente que está olhando a semente, Deus está dizendo, o meu pensamento é mais alto, eu estou vendo a árvore. Tem gente que está olhando a semente, Deus está dizendo, eu já estou vendo a sombra onde muitos irão descansar nela. Tem gente que está vendo a semente, Jesus está dizendo, eu estou vendo essa semente produzir frutos, e não vai ser fruto só para você não, mas para outras pessoas também. Agora, qual é a lição? A gente tem que parar de olhar para o hoje, porque se eu olhar para o casamento eu vou desanimar.
Se eu olhar para a vida financeira, eu vou pensar em desistir de tudo. Se eu olhar para a saúde, eu vou falar, meu Deus, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu clamo, eu faço de tudo, e olha como é que eu estou, olha como meu familiar está. E Jesus está dizendo que você está olhando para o hoje, para a obra. Você precisa ter a visão da casa pronta. Você precisa ter a visão da obra pronta. Porque se você não entender o que Deus vai fazer na sua vida, você vai parar no meio do caminho. Se você não entender qual é o propósito de Deus na sua vida, você não vai conseguir ir além. Olha o que a Bíblia diz, 2 aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 18. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são o que, igreja? Eternas. Olha o que ele está dizendo, pessoal, para de olhar para aquilo que você consegue enxergar e comece a olhar, a enxergar com os olhos da fé. Porque ele está dizendo, olhe para aquilo que não se vê, que não consegue ver. O que ele está dizendo? Para de olhar com os olhos naturais e comece a enxergar com os olhos da... Porque aquilo que está diante dos teus olhos é passageiro. Aquilo que está diante dos seus olhos é passageiro. Um exemplo, se começar a chover amanhã, você compra um barco? Se começar a chover amanhã, você vai na loja e compra um barco? Por que você não compra o barco? Porque você sabe que do mesmo jeito que a chuva começou, ela vai o quê? Vai parar. A única coisa que você precisa fazer é o quê? É se preparar para o futuro. Seja o que, eu não vou botar a roupa no varal agora, porque está chovendo. Mas já estou me preparando para quando o sol aparecer. Nós precisamos ter a mesma visão de Deus. Parar de olhar para o momento e olhar para a obra pronta. Parar de olhar para a situação e começar a olhar para aquilo que Deus prometeu. Casamento restaurado, vida financeira próspera, empresa crescendo. Ou você acha que Deus brincou com você? Ou você acha que Deus zombou de você quando você começou nessa caminhada? Você acha que Deus falou assim, eu vou fazer o Daniel perder um pouquinho de tempo? Não, Deus não é mau. Deus é Pai. E se Deus é Pai, Ele quer que você tenha a mesma visão que Ele tem. Quando as pessoas olhavam para Davi, viam uma criança. Deus via ele um grande, irmãos, vencedor, pronto para derrubar gigantes. Quando as pessoas olhavam para Gideão, viam nele o menor da menor tribo, ou seja, era um zero à esquerda. Mas Deus estava vendo uma pessoa que ia usá-lo para poder acabar com todo o sofrimento de Israel. A gente está olhando muito para o hoje, para a situação. Deus está dizendo, jeito que você olha não é o jeito que eu vejo. Os meus pensamentos são mais altos. Os meus caminhos são melhores. E entendendo isso, eu não vou olhar para aquilo que eu consigo ver, mas eu vou começar a enxergar com os olhos da fé. Aquilo que eu não vejo ainda, mas pela fé eu consigo enxergar. Casamento abençoado, filhos convertidos, saúde abençoada, forte, vida financeira próspera. Por quê? Porque se eu olhar com os meus olhos naturais, eu vou desanimar. Se eu olhar com os meus olhos naturais, eu vou fugir do propósito de Deus. Se eu olhar para a situação de hoje, eu vou fazer como a esposa de Jó, que quando ela viu a situação, ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então para de olhar, irmãos, para o hoje e comece a entender que um dia Deus colocou uma semente em você. E essa semente vai trazer sombra, vai trazer frutos, vai trazer descanso. Agora você precisa olhar para a obra pronta. Repito, se você passar numa rua e ver uma casa sendo construída do zero, você vai ver terra, vai ver bagunça, vai ver sujeira, vai ver poeira levantando. É assim ou não é? Alguém já morou perto de uma obra que estava acontecendo? É só tranquilidade, não é? Eu lembro, irmãos, uma vez, minha esposa não me deixa mentir. Nós morávamos num apartamento, foi em Campo Limpo Paulista. E uma tranquilidade, tinha um espaço na frente verde. E eu imaginava comigo, ninguém nunca vai construir aqui, porque, irmãos, era como se fosse um monte para subir para a oração. Pensa um negócio alto. Pouco tempo depois,
comecei a ver caminhão entra e saía. Ficaram uns 3 meses, entra caminhão, sai caminhão. Arrancava terra, e mais terra, e mais terra. E ficou assim uns 3 meses, irmãos. Aquele monte foi assim, ó, foi baixando. Quem olhava para a fachada do prédio que a gente morava, irmãos, o prédio era amarelo, ficou marrom. O meu sofá, que era preto, eu tive que mandar refazer o forro, porque de preto ficou avermelhado. Era poeira todo santo dia, até que um dia o próprio síndico entrou com o pessoal contato da obra e falou, isso não pode acontecer. Aí entraram na parte jurídica e resolveram. Quem olha para a obra só vê luta, só vê bagunça, só vê poeira. Mas o dono da obra, cada dia que passa, ele fala, hoje está melhor do que ontem. Hoje andamos um pouco mais. Por quê? Ele está vendo pronto. E quando você enxerga o casamento restaurado, tudo que você está passando hoje, você entende. É mais um dia próximo da obra completa. Quando você vê a conta às vezes vazia, mas você tem a obra pronta, você fala, um dia passou, estou mais perto que ontem. É o que Deus está nos ensinando hoje. Para de olhar para o problema, para a dificuldade, para de olhar para aquilo que os seus olhos enxergam. E começa a olhar para aquilo que os olhos não veem. Comece a olhar com os olhos da fé, porque um dia Deus colocou um sonho no teu coração, um dia Deus colocou um projeto no teu coração, um dia Deus disse para você que Ele ia fazer uma boa obra na tua vida, mas se eu tirar o foco da obra que Deus vai fazer, eu vou desanimar, eu vou desistir, eu vou parar no meio do caminho, e é por isso que muita gente está parando, porque ela está olhando para o problema, ela está olhando para a dificuldade, ela está deixando de olhar para a obra que Deus um dia prometeu. Irmão, Deus está dizendo, o reino de Deus é assim. Muitos veem uma semente. O que a gente tem que fazer é continuar cuidando dessa semente. Porque quando ela é semeada, ela vai crescer e vai se tornar uma das maiores hortaliças. Vai trazer sombra, vai trazer descanso, vai trazer alimento e até mesmo morada. Aquilo que ninguém está vendo, Deus está dizendo, eu estou vendo coisas grandes. Então para de olhar com os olhos naturais e começa a olhar para os olhos da fé. Porque mãe, se você olhar para o teu filho hoje, você desanima. Pai, se você olhar para dentro da sua casa hoje, você pode ficar chateado. Marido, se você olhar para sua esposa, se você olhar para as atitudes do seu marido, pode ser que hoje você fala, meu Deus, eu não aguento. Mas Deus está dizendo, você tem que parar de olhar para aquilo que os teus olhos estão vendo e comece a enxergar com os olhos da fé. Marido restaurado, mulher abençoada, filho liberto, casa em paz. Quem está entendendo o recado de Deus, diga glória a Deus. Quem está entendendo a obra de Deus, diga glória a Deus. Pastor, é verdade isso? Não, irmão, Deus é mentiroso, misericórdia. Pastor, como assim? Irmãos, Deus não está brincando com você. Deus não está zombando da tua cara. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pastor, tem hora que eu vejo que vai acontecer e volta tudo a estaca zero. Esse é o problema, você está olhando para o hoje. Porque se você está olhando para o hoje, não importa se está quase acontecendo ou não. O que importa é o que está escrito aqui, ó, Filipenses 1,6. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem acredita que Deus começou uma obra na sua vida aqui, deixa eu ver. Então vamos lá, Filipenses 1,6 diz, tendo por certo isso mesmo, ou seja, não tenha dúvida disso. Tendo por certo isso mesmo, em outras palavras, não tenha dúvida disso. O quê? Aquele que em vós começou a boa, completa por gentileza, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Quem está dizendo isso? A palavra de Deus. Tenha isso por certeza. Tenha certo por isso, não tenha dúvida disso, que aquele que um dia começou uma obra na sua vida, ele vai aperfeiçoar. Tem uma tradução que eu gosto muito que diz que vai completar até o dia de Jesus. É por isso que você vê muitos cristãos dizendo, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Está aqui, até colocaram, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo.
Sabe qual é o maior problema de tudo isso? O diabo, ele sabe disso. E ele sabe que não pode parar Deus. Ele vai tentar parar quem? E qual é o maior problema? A gente cai na cilada do diabo e para. Porque se Deus começou uma boa obra, Ele vai completar. Se Deus está fazendo uma obra na tua vida, Ele não está dizendo, ó, vou fazer o Daniel perder tempo, vou fazer a Maria perder tempo. João, vou te enrolar um pouquinho. Você acha que Deus faz isso? Não. Com Deus a gente não perde tempo. E o diabo sabe disso. E o diabo entende. Eu não posso parar Deus. Eu preciso parar o Daniel. E ele começa a mudar o foco. Ele começa a trocar a tua visão. Tenta fazer você deixar de olhar para aquilo que Deus prometeu, para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus está fazendo, para olhar para o hoje que está difícil, para olhar para o hoje que não tem dinheiro, para olhar para o hoje que a saúde não está legal, para olhar para o hoje que está tudo travado. Aí a gente começa a emprestar a boca para o diabo. Está difícil, vai ficar complicado. Eu olho para o país e eu vejo que a coisa não vai melhorar. Eu olho para dentro de casa, é só luta. Aí eu olho para mim, eu me sinto a pior pessoa do mundo. E está lá Deus dizendo, para de olhar para a semente e olha para a sombra. Para de olhar para a semente e olha para a árvore que um dia vai ser disso. Para de olhar para a bagunça da obra e comece a enxergar a casa pronta. Porque aquele que começou a obra na tua vida, ele vai completar. Não é se, vai completar. É promessa de Deus. Não estou falando para você ficar felizinho, glória a Deus e aleluia. Eu estou falando para você gravar no teu coração, Deus vai completar. Então eu preciso parar de olhar para o hoje e olhar para aquilo que ninguém consegue enxergar, somente Deus. Porque se eu olhar para o hoje, eu vou desanimar. Se eu olhar para a conta bancária hoje, eu falo misericórdia. Se eu olhar para a situação hoje, eu vou simplesmente pensar em desistir. Irmãos, mas entenda uma coisa, Deus, Ele está agindo, e aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Então fala para duas pessoas, não para não. Não para não. Amém, irmãos? Pastor, por que eu não posso parar? Porque eu preguei isso alguns domingos atrás. Quem para no meio do caminho nunca vai chegar aonde Deus preparou. Quem desiste no meio da caminhada nunca vai chegar aonde Deus planejou. Porque nós somos cristãos. E você deve ter visto ou ouvido algum crente falar, Deus tem plano para a tua vida. Já ouviu alguém falar isso, sim ou não? E se Deus tem plano, que eu tenho que entender? Ele começou uma obra, Ele vai completar. Não serei impedimento, eu vou fazer a minha... Qual é a minha parte? Grava isso que é para a vida. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. A pergunta hoje não é o que você está vendo, mas o que os seus olhos da fé conseguem enxergar. Porque se eu falar, como é que está hoje? A gente só fala de problema, é ou não é? E eu preguei isso aqui esses dias. A Bíblia fala que um dia chegaram para uma mulher que estava numa luta séria, irmãos. E a resposta dela foi, tudo vai. Pastor, ela era mentirosa? Não. Mas eu acredito que ela deve ter entendido. Eu não posso confirmar o hoje. Eu tenho que declarar o meu amanhã. Eu não posso afirmar o hoje, mas eu preciso declarar o meu amanhã. Eu falei isso na sexta-feira. Você tem que vigiar por quem você conta a sua vida. Ana, ela estava passando por uma luta muito séria, mas nem o marido dela sabia. Quando ele questiona a mulher, por que você está tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você vê que nem ele sabia da luta dela. Pastor, por quê? Porque ela entendia. Tem gente que não tem estrutura para me ajudar. Tem gente que se eu falar hoje vai terminar de matar a minha fé. Sabia disso? Tem gente, se você abrir a tua boca hoje para falar, estou numa luta assim, 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 ela vai acabar com a tua fé. Eu nunca esqueço, eu estava em Atibaia, uma irmã foi comigo, pastor, se eu contar, o senhor não vai acreditar. O que aconteceu, irmã? Pastor, quando eu comecei a caminhar com Deus, eu comecei a caminhar porque eu estava numa luta muito séria com meu marido. Viciado em drogas,
e chegava em casa, eu via ele até mesmo nu e em crises ali. Quantas vezes tivemos que correr para o hospital. Pastor, foi uma luta que eu falei, chega, eu vou buscar alguma solução, porque do jeito que está não pode ficar. Ela disse, eu vou na igreja. Porque na igreja eu já ouvi falar que aquilo que é impossível para o homem é possível. E ela me contando, perante o Espírito Santo, ela disse, pastor, quando eu cheguei na porta da igreja, eu vi uma amiga de anos que eu não via, há anos que eu não a via. E a amiga chegou na porta, ô fulana, que alegria ver você aqui hoje, poxa, orei tanto para você estar na igreja, glória a Deus. Aí, por que você está aqui hoje? Aí ela disse, você sabe, estou com problema com fulano, tal, eu não estou aguentando mais, então vim buscar a ajuda de Deus. Aí a amiga na porta da igreja falou assim, então espera sentado, que eu estou orando pelo meu marido há tantos anos e até hoje, nada. Você acha que isso acontece dentro da igreja? Acontece ou não acontece? Eu não vou perguntar se acontece aqui, porque eu sei que em Indaiatuba não tem essas coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Viu que aleluia convincente? Irmão, cuidado com quem você conta. Você vê que Ana, ela só vai para falar com duas pessoas, Deus e o sacerdote. Que aí ela fala, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Porque se você contar a sua luta para muitas pessoas, tem gente que até ela não faz na maldade, mas sem perceber ela está minando a tua fé. É por isso que a gente tem que entender, hoje eu vejo a semente, Deus está vendo a sombra. Hoje eu vejo a semente, Deus está vendo a maior das hortaliças. Hoje eu vejo a semente, Deus está vendo aves até criando ali ninhos para poder montar a sua morada. Hoje eu estou vendo a bagunça da obra, Deus está vendo a casa pronta. Hoje eu estou vendo o casamento todo, só Jesus. Deus está vendo você e seu marido vivendo em paz. Deus está vendo a sua casa restaurada. Agora eu pergunto, o que você está vendo hoje? Ah, pastor, estou vendo só luta. Então para de ver isso, porque você não pode olhar com os olhos naturais, mas tem que olhar com os olhos da fé, fazendo isso daqui, Gálatas 6:9, e aqui nós vamos terminar e vamos orar. E não nos cansemos de fazer. O que é fazer o bem para você? Ajudar alguém é fazer o bem? Sim ou não? Estou lá, vi uma pessoa passando por necessidade, fui lá, dei uma cesta básica para a pessoa, fiz o bem para ela? Sim. Eu estou lá, estou vendo alguém, uma pessoa com dificuldade para atravessar a rua, e eu vou lá, seguro no braço da pessoa e vou ajudando ela a atravessar a rua. Eu fiz o bem? Estou lá, passei alguém e vi alguém que tropeçou. Está tudo bem, ajuda a pessoa a se levantar e socorro ela naquilo que eu posso. Fiz o bem, sim ou não? Sim, mas não é só isso. O que eu entendo como também fazer o bem? É orar. Porque quando eu oro, eu estou fazendo algo de bom, sim ou não, irmão? Estou fazendo bem para a minha vida, um bem para a minha casa. Quando eu estou orando, estou fazendo um bem para a minha família. Quando eu não deixo de lutar, eu estou fazendo aquilo que é de bom, sim ou não? Então ele está dizendo, não canse de fazer o bem. Não canse de orar. Não canse de buscar. Não canse de lutar. Não canse, irmão, de fazer aquilo que cabe a você fazer. Porque tem hora que cansa. Eu não vou nem perguntar, mas eu sei que tem hora que cansa. Tem hora que a gente fala assim, às vezes a gente nem fala com a boca, mas os pensamentos, o coração gritam, eu não aguento mais. Só quem já passou noites em claro sabe o que eu estou falando. Tem hora que o cansaço bate ou não bate. E o conselho de Deus é, não cansa de fazer o bem. Não cansa de fazer o que é certo. Não cansa de orar, não cansa de lutar. Por quê? Aí ele continua. Porque a seu tempo, em outras palavras, no tempo certo. Você sabia que tem o tempo certo para acontecer as coisas, sim ou não? Se não aconteceu no teu tempo, ainda é porque não é o tempo certo. Não seja aquela pessoa ansiosa, que quer ver tudo acontecer fora do tempo. Poderia citar o que? O filho pródigo. Herança é bênção ou é maldição? Herança é bênção ou maldição? Mas na vida do filho pródigo foi maldição. Porque ele quis viver algo antes do tempo.
E aquilo que ele recebeu antes do tempo o afastou da casa do Pai. Tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Imagina, você acorda de manhã, fala, vou fazer um bolo. Aí você coloca aquele bolinho para assar, aí quando está quase pronto, você fala assim, eu vou fazer agora um café. Aí você, não sei porque estou em jejum falando de comida, ô Jesus, gosta de sofrer, né? Aí de repente está aquele cheirinho de café na casa, aquele cheiro do bolo, quando você olha, ainda não está. Posso tirar? Posso tirar? Eu até posso, mas se eu tirar, vou estragar. Eu até posso, mas se eu tirar, eu vou estragar. Então tem que aprender a esperar que tudo acontece no seu tempo certo. E se ainda não aconteceu na sua vida, irmão, não é porque Deus não quer, é porque ainda não é tempo para isso. Porque enquanto você acha que é tempo, para Deus é tratamento. Ele ainda está tratando algumas coisas na sua vida ou na situação. Então aguarda o tempo de Deus. Ele disse, não se canse de fazer o bem, não para, não cansa, não desista. Por quê? Porque no tempo certo, colheremos. No tempo certo, o que diz aí? Colheremos, se não houvermos desfalecido. Entenda desfalecer como desanimar, como desistir, como parar. Então, se eu sei que a visão de Deus é diferente da minha, que eu estou olhando muitas vezes para o hoje, e Deus está vendo tudo pronto, então eu preciso aprender a olhar com os olhos da fé. Tem uma canção que a gente cantava muito lá em Nova York, na nossa igreja lá era em espanhol, que era assim, ajuda-me a mirar com tus ojos, me ajuda a olhar com os teus olhos. Tem hora que a gente precisa pedir a Deus, meu Deus, me ensina a enxergar do jeito que o Senhor vê, porque o que eu estou vendo hoje está só luta, Senhor. Me mostra o que o Senhor tem preparado, porque quando a gente pede, Deus mostra ou não mostra? Deus mostrou para Gideão. Deus mostrou para Gideão. E Deus já mostrou para algumas mães aqui o que Ele vai fazer com seus filhos. Deus já mostrou para algumas pessoas aqui o que Ele vai fazer com o casamento. Deus já mostrou para alguns aqui o que Ele vai fazer financeiramente. Agora, ou você olha para a bagunça da obra, ou você olha para a obra pronta. E o que você tem que fazer? Olha para a obra pronta, olha com os olhos da fé, olha para aquilo que ninguém está enxergando, só Deus. Porque se você fizer isso, não se cansar, não parar, não desistir, no tempo certo tem colheita. Quem crê nisso, chega a glória a Deus. Então fala para você mesmo hoje, tem coisa boa chegando. Mas repete mais uma vez, tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Vamos colocar de pé? Deus consegue enxergar árvores onde muita gente vê semente. Deus consegue enxergar solução onde muita gente vê problema. Deus consegue enxergar transformação onde muita gente vê destruição. A gente precisa parar de olhar para o hoje e olhar para aquilo que Deus vai fazer. Eu preciso parar de olhar para aquilo que está na minha mão e tem que começar a olhar para aquilo que está nas mãos de Deus. Curve sua cabeça, feche teus olhos. E repita assim comigo, meu Deus, me ensina a olhar com os teus olhos. Me ensina a enxergar como o Senhor enxerga. Porque a tua palavra diz que eu não posso olhar para aquilo que se vê, mas os meus olhos têm que estar firmados naquilo que ninguém vê. E eu te peço, ensina-me a enxergar pela fé, em nome de Jesus. Então faz a tua oração, você e Deus. Faz a sua oração, você e Deus. Isso. Para Deus operar milagre na vida de alguns, Ele precisa primeiro tratar a visão e o coração.
Porque o coração está cansado, pensando em desistir, e a visão está deturpada. Só consegue enxergar a obra do diabo. Você tem que começar a enxergar a obra de Deus. Oh, Santo Deus, nós te adoramos, ó Pai. Aleluia, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Fala para Deus: por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, tu és a direção. O sol a me guiar, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã, sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Se você crê, declare isso: preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus onde encontro o Senhor, onde encontro o meu refúgio. Mais uma vez: a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Fala para Deus: por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, tu és a direção. O sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Fala para Deus, declare isso para você sempre. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Oh, aleluia. Está preparado, meu irmão? Preparado. Levante suas mãos bem altas, solte a sua voz e fala para Deus: eu me rendo, Senhor, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Tem momento que a gente tem que falar isso para Deus: eu me rendo, Senhor, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Glória a Deus. Eu quero ver só a igreja. Eu me rendo Fala para Deus: és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos
onde encontro o meu. Então fala para ele: Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Com a mão no coração, os olhos fechados, chama a presença de Deus nessa hora. Fala para Deus: meu Deus, eu não vou me render diante dos problemas, mas eu me rendo diante de Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz que aquele que se humilha diante do Senhor será exaltado. É se rendendo diante de Deus que você permanece de pé diante dos problemas. Eu preciso te lembrar, é casa de oração, então ore, fale com Deus. Você não veio aqui para brincar, você não veio aqui para tentar, você veio aqui para fazer acontecer. E tudo começa nesse momento que você entra em contato com os céus. Então esqueça o que está acontecendo ao seu redor, esqueça o que está acontecendo ao seu lado, é você e Deus. Imagine-se numa sala onde você está diante de Deus, Ele está sentado em cima do trono, e Ele está dizendo: apresenta a tua razão para que eu possa te justificar, apresenta a tua razão para que eu possa te honrar. Então vai se colocando diante de Deus, vai dizendo para Deus: Senhor, eu nada sou sem Ti, eu não posso nada sem a Tua presença. Por isso, meu Deus, eu estou aqui para me fortalecer no Senhor. Eu vim aqui, se for preciso, fala para Deus para pedir socorro, Senhor. Oh, meu Deus, me ajuda, meu Deus, ajuda essa pessoa que está clamando, ó Pai, porque, meu Deus, nós cremos no Pai que não desampara os seus filhos, nós cremos no Pai que honra, meu Deus, a fé daqueles que o buscam. E aqui, meu Deus, nós buscamos ao Senhor. Oh, minha irmã, se você orar, Deus limpa e te livra dessa crise de pânico, de ansiedade. Oh, meu amigo, se você orar com fé, Deus tira essa preocupação de você. Oh, minha irmã, se você orar com fé, Deus te dá força, Deus te levanta. Então chega mais perto do Senhor. Isso, cadê aquela igreja de oração? Cadê aquele homem de oração? Você não veio aqui para participar de uma reunião, você veio aqui para um encontro com Deus. Então deixa Deus ouvir a sua voz, deixa Deus ouvir o seu clamor, deixa Deus ouvir, oh meu irmão, minha irmã, a tua oração, oh Santo Deus. Oh, recanta, rabalabaço, recanta, ramaná. Oh, rabalabaço, recanta, rabalabaço, recanta, ramaná. Deus quer ouvir a sua voz, o Pai quer ouvir a voz dos filhos. Oh, Senhor, dá força, Pai. Oh, Senhor, renova, meu Deus, restaura. Oh, recanta, rabalabaço, recanta, ramaná. Oh, recanto, lobaço, riririana, namalabaço, riana, ramaná. É tempo de se fortalecer na presença do Senhor. Oh, recanta, labaço, riana, namaná. Oh, glória. Oh, glória. Ana era uma mulher que estava passando uma luta muito grande, mas mesmo assim ela se derramava na presença de Deus. Se derrama na presença do Altíssimo agora, meu irmão, minha irmã. Oh, recanta, rabalabababaço, recanta, rabalá. Oh, rabalabaço, riande, recanta, ramalabaço, recanta, rabalá. Vem, Senhor. Oh, Senhor, 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 vem, meu Deus. Levanta, meu Deus, quem está caído, ó Pai. Faz, meu Deus, a tua obra na vida do teu povo. Com a mão no coração, fala para Deus qual tem sido a sua luta. Se eu não tenho fé para contar meus problemas para Deus, isso demonstra que eu não acredito que Deus vai resolver. Tão simples.
Se eu não tenho fé para contar os meus problemas para Deus, isso demonstra que eu não acredito que Deus vá resolver. Então precisa mudar isso. Você está passando uma fase difícil na sua vida, fala com Deus. Você está passando um momento complicado da tua vida, fala com Deus. Amigo, é hora de orar. Amiga, é hora de orar. Não perde esse tempo não, porque enquanto você vai orando, Deus vai lavando. Enquanto você vai clamando a Deus por socorro, Ele vai arrancando essas crises que você tem tido. Enquanto você vai pedindo para Deus ajuda, Ele vai limpando a sua mente, todo pensamento, toda preocupação. Enquanto você vai pedindo, segura na minha mão, Ele vai te levantando e vai tratando. A Bíblia diz que muitos milagres aconteceram. Foi quando o povo fazia a sua parte, e ali o milagre ia acontecendo. Então faz a sua parte. Faz a sua parte, oh Senhor. Vem, meu Deus, vem, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, recanta, rabalabaço, canta, rabalabaço, canta, ramaná. Oh, rabalabaço, canta, rabalá. Deixa esse fogo queimar dentro de você. Não pode ser frio na presença de Deus. Oh, recanta, labaço, canta, rabalá. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, recanta, rabalabaço, canta, rabalabalabaço, canta, rabalá. Oh, santo, santo Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ora canta rabalabaça, canta rabalabaço, de canta rabalabaço, de anda, de canta rabalá. Isso, fala com Deus. Sinta essa paz tomando conta do teu coração. Isso é sinal de Deus agindo. Porque quando Deus age, o coração não desespera, o coração se acalma. Deixa essa paz envolver a tua vida nesse momento, meu irmão. Deixa essa paz encher o teu coração. Oh, rabalabaço, canta, rabalabaço. Aqui Deus trata, aqui Deus cura, aqui Deus restaura, aqui Deus levanta quem está caído, aqui Deus faz coisas tão lindas. Agora você precisa acreditar, tudo é possível aqui crer. Oh, recanta rabalabaço, canta rabalabá. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tem glória a Deus nessa igreja. Tem glória a Deus nessa igreja. Toda honra, toda glória sejam dadas àquele que vive, àquele que reina. É para ti, Senhor, tudo é para a tua glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo, justo, poderoso Deus, oh glória a Deus. Te aqueça no fogo do Senhor. Vá se fortalecendo. Efésios 6 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oh, nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus que cumpre promessas. O nosso Deus é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Oh, aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Volte a acreditar, meu amigo.
Não é tempo de igreja, é tempo com Deus. Volte a acreditar, minha irmã. Não é tempo de igreja, mas é tempo com Deus. Oh Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, estás aqui, mudando o destino. Adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei, Senhor. te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare isso, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, aleluia. Estás aqui, tocando os corações. Adorarei, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, Senhor. Te adorarei, Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem levante suas mãos e declare isso, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Mais uma vez, meu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Mas vai declarando até acreditar, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu quero ouvir a igreja declarando: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho. Meu Deus. Esse é quem tu Mas declara com fé: meu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus. Esse é quem tu és. Meu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga, Enxuga as lágrimas, restaura corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus.
uma vez, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Só as vozes para terminar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é, declare. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você crê que Deus é Deus de milagres? Você crê que Deus é caminho no deserto? Então faz o seu pedido para Deus, pede um milagre para Deus agora. E anota esse dia, porque esse é o dia que Deus está te respondendo. Pede para Deus, você vai lembrar desse dia quando for contar o testemunho. Pode pedir com fé, quem pede recebe. Ô minha irmã, eu não estou brincando com a tua fé não, estou falando como profeta de Deus. Pede e anota esse dia. Satanás, não adianta. Você não vai parar essa pessoa, porque ele foi fortalecido hoje. Ela recebeu força dos céus hoje. E como profeta do Senhor, eu anulo agora qualquer investida do diabo. Eu digo, Satanás, você não vai tocar, você não vai destruir, você não vai roubar, você não vai desanimar essa pessoa. Em nome de Jesus eu ordeno, pega tudo que é teu e saia dessa vida, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que esse momento não foi em vão. Como ato de fé anotaremos essa data, porque sabemos que hoje foi decretada a nossa vitória. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Tem glória a Deus nessa igreja. Pode sentar, por gentileza.